creio, Senhor, que o Senhor veio carne, viveu de nós, por nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É o único Deus que adoramos na face da terra, que nós cremos que está conosco, que está aqui presente e que deseja, Senhor, que cada coração receber o melhor, nós possamos dar o melhor a Ti, que o Senhor merece. Todo
pelo qual clamamos, Abba Pai, o mesmo Espírito respira o nosso espírito, somos filhos de Deus. Depois do texto aqui, diz assim, Deuteronômio, capítulo 10, só duas coisas, diz assim: com 70 almas, Deus pais, desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Nós temos um Deus que multiplica, irmãos. Eu louvo a Deus por servir esse Deus juntamente com você, que é pessoal, amoroso, fiel, justo em todas as coisas. E no versículo 22 de capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 22, diz assim: com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Aqui esse texto fala do Deus provedor, do Deus que tem aquilo que você precisa, aquilo que nós necessitamos no nosso dia a dia. Então, e a Bíblia fala que nós somos mordomos, administradores de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E eu louvo a Deus, irmãos, porque eu tenho sentido essa reciprocidade de Deus, de ser fiel, sabe, obediente a Deus, provando a palavra. Simplesmente a palavra de Deus fala porque é para a gente provar e ver que o Senhor realmente Ele é bom. Amém? Você tem a liberdade, né? Se você trouxe a sua oferta, quiser depositar aqui no gasofilácio e adorar a Deus com a sua semente. Então, que Deus possa continuar te abençoando. Você pode ficar à vontade para ofertar, porque o nosso Deus, o Deus provedor, meu amado, veio me ver, o Deus criador dos céus e da terra, vim adorar, Ele é bom demais. o meu amado, Ele é bom demais. o meu amado veio me ver, eu vim adorar. Uma semente, ela dá espigas e milhares de sementes. Aqui está as sementes que foram lançadas aqui para manter, né, esse ministério, essa obra. E eu louvo a Deus pela sua vida. Mas eu queria, juntamente com você, adorar a Deus, agradecendo por essa oferta, por aqueles irmãos que não puderam ofertar, né, sem constrangimento, né. É muito legal saber que a igreja vive em função da nossa mordomia, da mordomia cristã. Amém? Vamos adorar? Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, essas ofertas, essas sementes que foram lançadas, e nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida daqueles que vieram e ofertaram, aqueles que não puderam ofertar em espécies, ó Deus, e aqueles que vão ofertar, Senhor, através do Pix, através dos cartões. Ó Deus, vemos, ó Deus, que o Senhor tem sido misericordioso com cada um de nós aqui, Senhor meu Pai. Que nós possamos aprender mais um pouquinho com a mordomia cristã, com o dar e receber, o provar a Ti, ó Pai.
Nós sabemos que Tu és maravilhoso e temos provado isso. Que a Tua glória, o Teu poder, as Tuas misericórdias, Senhor, seja, Senhor, com cada um dos que aqui estão, com cada família representada aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, ó Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz aqui essa noite? Quem está feliz aqui essa noite? Se você está feliz, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho ao qual escreveu São Lucas, capítulo de número 21. Lucas, capítulo de número 21. Glória a Deus. Conforme você for encontrando, exalte o nome do Senhor. Lucas 21, versículo de número 29. Aleluias. Uma noite especial que o Senhor Ele preparou para todos nós, para que possamos viver um pouquinho mais daquilo que Ele reservou para a sua igreja. E aquele que crê, aquele que entende o verdadeiro princípio e propósito de Deus em sua vida, desfrutará do milagre ao qual o Senhor estabeleceu. Lucas 21, versículo de número 29 a seguir, está escrito assim a palavra do Senhor. Jesus lhes disse esta parábola: olhai para as figueiras e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Feche sua Bíblia e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos uma vez mais esta noite, porque em Ti depositamos a nossa total confiança e sabemos, ó Deus, que o Senhor opera o Teu querer em nossas vidas, derramando da Tua graça, da Tua unção, do Teu imensurável amor, e fazendo, Senhor Jesus, com que juntos vivamos sempre, Pai, o melhor daquilo que o Senhor estabeleceu sobre a vida da Tua igreja. Portanto, Pai, se conosco, nos abençoe, e que tudo, Senhor Jesus, seja para a honra, glória, louvor e adoração ao Teu santo nome, pois assim oramos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Tome o seu assento glorificando ao Senhor, amém. Quando nós olhamos para uma árvore e essa árvore ela está seca, somente os galhos, nós começamos a olhá-la de uma forma feia, porque não é legal, não é bonito, porque todos nós sabemos que uma árvore, para ser bonita, ela tem que ter as suas folhagens, ela precisa realmente estar cheia de folhas, não somente para que ela esteja bonita, mas para que ela também venha dar sombra.
para que ela também venha poder trazer um refrigério sobre todas as pessoas que passam, sobre os pássaros, sobre os animais que vão descansar naquele dia. Então nós precisamos entender que quando nós vemos uma árvore florida, isso traz alegria para nós, porque quando nós vemos ela seca, isso traz tristeza, porque é feio você olhar para uma árvore e ver uma árvore seca, uma árvore sem folhas, uma árvore sem frutos. É muito feio quando nós olhamos, quando chega agora o momento da quaresma, né, da quaresmeira. Quem conhece aqui quaresmeira? Ou seja, são árvores que dão flores amarelas, violetas, brancas, e esta é uma época do ano que elas começam a florir e ficam lindas, ficam bonitas, alegram os nossos olhos, principalmente aquela amarela. Quando nós olhamos para as ruas aqui de Mogi das Cruzes, da cidade, para a serra, nós vemos aquelas quaresmeiras cheias de flores bonitas, lindas, e aquilo é maravilhoso. Mas passa-se um tempo, aquelas folhas caem, a folhagem verde dela também cai, e ela fica somente o tronco com galhos secos, e parece que ela morreu, parece que ela acabou ali o seu ciclo de vida e não tem mais nada a oferecer para nós. Só que quando nós olhamos para a nossa vida também, nós podemos ver a nossa vida da mesma forma, só que existe a diferença daqueles que depositam a sua fé em Deus, aqueles que depositam a sua confiança no Senhor, porque todo aquele que deposita a sua confiança no Senhor, ele não seca. É como lá em Salmos capítulo 1, nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro, aonde as nossas folhas não murcham e não secam, mas damos os nossos frutos todo o tempo do ano, com alegria, com entusiasmo. Quando nós estamos realmente depositando a nossa confiança em Deus, nós vivemos de uma forma maravilhosa, de uma forma alegre, de uma forma sobrenatural. E o maior ditado que nós podemos ouvir e das pessoas, e que tudo as pessoas vêm falar para nós nos dias de hoje, qual que é? É que o mundo está perdido, sim ou não? Todo mundo chega para você, olha a situação ao qual está englobando e fala: o mundo está perdido, não tem mais jeito, não tem mais como reverter a situação, não tem como mudar esse ciclo de vida a qual nós estamos vivendo, porque as pessoas elas estão sendo criadas de uma forma completamente errada. Não tem mais ensinamentos, não tem mais correção, não tem mais uma palavra que vem confrontar o nosso coração para que nós possamos ter uma mudança e viver realmente o plano perfeito de Deus sobre as nossas vidas. E as pessoas olham para as situações e falam: o mundo está perdido, olha as coisas que estão acontecendo, olha só o vírus que veio para avassalador, para poder trazer realmente destruição no planeta Terra. Olha só o jeito que está a situação da humanidade hoje. Nós vemos no decorrer de uns 5 anos para cá, somente tragédias acontecendo, somente coisas negativas sendo anunciadas. Todo início de ano tem uma novidade ruim estabelecida para poder vir e trazer tristeza para todo mundo, principalmente para os cristãos, principalmente para aqueles que estão depositando a sua confiança em Deus. E muitos de nós realmente olhamos para essas situações e nos entristecemos, porque nós achamos realmente que não tem mais solução, que não dá mais jeito mesmo, que é o fim do mundo, que tudo está perdido. Mas eu quero dizer para você esta noite que tudo pode estar perdido lá fora, mas aquele que está em Cristo Jesus é novidade de vida que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Quando nós realmente depositamos a nossa confiança em Deus, e nós sabemos aquilo que nós queremos, nós não retrocedemos, nós não entramos na mesma conversa das pessoas que querem trazer tristeza, que querem trazer desânimo, que querem fazer com que você venha parar, que querem fazer com que você não venha realmente viver o milagre daquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Mas quando nós depositamos realmente uma confiança plena em Deus, nós renovamos a nossa força. Nós olhamos para a situação e falamos: nada vai me parar, nada vai me barrar, nenhum obstáculo vai poder fazer com que eu não venha a herdar a promessa de Deus na minha vida, porque eu entendo que o meu objetivo não é ficar parado, não é ficar desanimado, não é ficar jogado
pelos chãos, mas sim de pé na presença de Deus, para poder viver o sobrenatural daquilo que o Senhor Jesus, Ele preparou para a sua igreja. E quando eu entendo isso, eu me levanto e eu começo a andar, e quando eu me dou conta, eu já estou correndo, mas quando eu vou mais além, eu já estou voando, porque o Senhor coloca asas para que nós possamos alcançar o estado perfeito de um varão, de uma varoa, de uma pessoa que está determinada em viver a salvação plena, em viver a eternidade ao lado do Pai. Por isso eu preciso entender, como Isaías fala lá em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe por que o Senhor está falando isso para mim e para você hoje? Porque o mundo, ele tem tentado ofuscar o plano de Deus sobre as nossas vidas, e quando tudo está sobre nuvens, nós não conseguimos enxergar os céus. Nós olhamos aquele dia chuvoso, quando chega a época de chuva, a época do inverno, fica aqueles dias acinzentados, são dias tristes, são dias que nós olhamos e não temos alegria, nem mesmo de sair de casa, que é um frio horrível, que você fala, eu não quero sair de casa, quero ficar dentro de casa, aquela chuva, e você fala assim, meu, o que eu vou fazer lá fora? Que dia feio. Mas quando é um dia ensolarado, quando é um dia bonito, é claro que é melhor se nós estivermos na beira de uma piscina, na beira de um mar, isso é maravilhoso. Mas mesmo assim, quando nós acordamos pela manhã para sair para o trabalho, e nós olhamos aquele céu azul, os pássaros cantando, e nós olhamos para o céu e falamos, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, olha a beleza que o Senhor criou para que os nossos olhos possam contemplar a Tua glória em tudo aquilo que o Senhor fez. Nós nos alegramos. Só que existe uma glória muito maior estabelecida por Deus para ser vivida por cada um de nós. E essa glória só será vivida na minha vida e na sua vida se nós formos obedientes. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e fala, seja obediente. A obediência, ela procede à vitória. A obediência, ela procede à conquista. A obediência, ela não deixa com que nós venhamos ficar parados, mas ela faz com que nós venhamos prosseguir. Por exemplo, se você ver uma águia, se você for tentar estudar, você vai ver que a águia, ela tem tanto foco no objetivo que ela quer alcançar, que nada pode impedir a vida dela, que nada pode impedir ela de chegar a alcançar aquilo que ela sonha, aquilo que ela almeja. Por exemplo, se nós olharmos a história de uma águia, nós vamos ver que quando ela chega nos seus 40 anos de idade, ela precisa se renovar, e se renovando, ela consegue viver mais 40 anos, porque ela arranca o seu bico, ela arranca, primeiramente ela arranca as suas unhas, ela tira as suas penas, depois ela bate o seu bico numa pedra, até quebrar, para que venha nascer outro bico, para que outras penas venham nascer, para que unhas mais fortes possam nascer, para que ela possa viver mais 40 anos de idade, guerreando, podendo ter o alvo ao qual ela quer alcançar, porque ela é um predador, e ela sendo um predador, ela não consegue ser uma presa, então ela tem um objetivo de alcançar aquilo que ela quer, e por isso nós precisamos aprender com a Bíblia, e aquilo que Jesus ele estabeleceu para mim e para você, que existem barreiras, existem obstáculos, mas esses obstáculos não podem nos impedir de chegar à vocação perfeita da salvação que Deus ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar atentos, sim, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo. Sabe por quê? Porque as palavras, como nós lemos aqui, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, tudo aquilo que Deus ele falou na Bíblia se cumpriu e vai se cumprir.
cumprir, porque Ele é fiel às tuas palavras, Ele é preso àquilo que Ele diz, e Ele opera o teu querer no mundo ao qual nós estamos vivendo. E quando nós realmente entendemos esse verdadeiro plano e esse verdadeiro propósito de Deus, nós entendemos que a palavra dEle vai me confrontar para que eu possa realmente mudar a minha situação, para que eu possa mudar o meu rumo, para que eu possa converger os meus pensamentos, as minhas ideias e chegar realmente no lugar aonde Deus estabeleceu para que eu venha chegar. Porque se eu ficar parado e se eu não entender a palavra de Deus, eu nunca vou alcançar o meu sonho, eu nunca vou alcançar a eternidade. E eu quero fazer uma pergunta aqui: quem quer alcançar a eternidade ao lado do Pai? Você não me convenceu, não. Vou perguntar de novo: quem quer aqui alcançar a eternidade ao lado do Pai? Olha o que a Bíblia diz, não precisa abrir, eu vou ler para você. Josué 21:45. A palavra do Senhor diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometeu à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Repita comigo: tudo se cumpriu. Olha só o que Deus está falando: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometeu à casa de Israel. Ou seja, Ele diz: tudo se cumpriu naquilo que eu prometi para a casa de Israel. E eu preciso entender que se tudo que Deus falou se cumpriu na casa de Israel, vai se cumprir também na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque nós somos o novo Israel do Senhor. Nós somos o povo que vai quebrar a lei da gravidade. Nós somos o povo que vai viver em nome de Jesus, se Deus quiser, o arrebatamento. Nós vamos subir e eu quero voar. E quem é o segundo aqui que vai querer voar comigo? Imagina Jesus voltando hoje. Será que nós estamos preparados para isso? Sabe, a minha maior alegria é que Deus, Ele é um Deus de oportunidades. E a todo tempo Deus está dando oportunidades para essa terra, para essa geração e para essa nação com a qual nós vivemos. E por isso nós precisamos entender, porque se Ele falou que o que Ele prometeu, as suas palavras, a casa de Israel, tudo se cumpriu, você pode ter certeza que também o texto que nós vamos entrar daqui a pouco vai se cumprir. As coisas estão acontecendo, mas Deus, Ele vai te dar forças para que você possa realmente estar protegido em meio a este caminho ao qual nós estamos passando. Jesus nunca mentiu para nós. Jesus nunca falou: ei, você, a partir do momento que me aceitar, você vai viver um caminho de regalias, um caminho de muita alegria. Não, muito pelo contrário, Ele diz que nós teremos o quê? Aflições. Mas Ele fala também: tenha bom ânimo. Sabe por quê? Porque Ele venceu. E se Ele venceu, eu e você também somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se Ele venceu, quando nós confiamos em Deus, quando nós somos obedientes, quando nós realmente depositamos total confiança em Deus, Ele fala: você também é vencedor, você também vai alcançar os teus sonhos, você também vai chegar à eternidade, você também vai viver o sobrenatural. Eu tenho preparado um banquete na presença dos teus inimigos neste grande dia, porque os teus inimigos, ou seja, o diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, os potestades que atuam em regiões celestiais, tentando manipular pessoas, tentando manipular o mundo, para que as pessoas venham se desfocar, para que nós venhamos abandonar o Evangelho, para que nós não venhamos desfrutar daquilo que Deus, Ele prometeu para as nossas vidas. Nós começamos realmente a entender que o nosso ouvido e o nosso olhar, ele tem que estar em Deus, fitos, para que nós não venhamos resvalar os nossos caminhos. Nós precisamos entender o verdadeiro propósito de Deus, porque o mundo, ele tem oferecido o que? O mal para nós, mas nós precisamos oferecer o bem. Nós precisamos oferecer o amor de Deus, nós precisamos acolher as pessoas, nós precisamos realmente desfrutar de coisas sobrenaturais. E quando eu entendo isso, eu me alegro,
Porque quando Paulo escreve lá a carta de Romanos, capítulo 12, versículo 21, aonde ele diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu me alegro, porque Jesus, ele veio aqui nesta terra, ele podia muito bem pagar mal com mal. Quando o diabo ofereceu a ele coisas incríveis, ele podia ali naquele momento destruir o diabo com uma simples palavra, mas não, ele falou: eu preciso cumprir o meu chamado, eu preciso morrer na cruz do Calvário, eu não posso te derrotar agora. Sabe por quê? Porque ele diz que ele colocou o diabo aonde? Debaixo dos nossos pés. Ou seja, ele está falando no plural. Ele está falando que ele colocou o diabo aonde? Debaixo dos nossos pés. Então, quando você deposita a sua confiança em Deus, quando você tem essa obediência em Deus, e quando você realmente faz tudo aquilo que agrada ao coração do Senhor, desde o momento que você acorda, ao momento que você vai dormir, as suas atitudes, o decorrer da sua vida, em meio à sua família, com a sua igreja, no meio do seu trabalho, quando você realmente é uma pessoa íntegra e sincera perante aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, você está esmagando Satanás debaixo dos vossos pés. Sabe por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus e não a vontade do diabo. Você não está pagando mal com mal, mas você está se alegrando diante daquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, porque o reino de Deus, ele está perto, ele não está longe. Nós acabamos de ler aqui que realmente Jesus, ele está por voltar. Se nós voltarmos um pouquinho antes, alguns versículos, nós vamos ver que os discípulos perguntam a Jesus: como saberemos os sinais? Jesus fala: haverá rumores de guerra, haverá rumores de pestilências, haverá rumores de vários problemas, abalos sísmicos, enfim, várias coisas que vão acontecer. Nós estamos vendo que tudo isso está acontecendo no planeta, e por isso as pessoas falam: o mundo não tem mais jeito. Pode até não ter mais jeito, porque o homem destruiu o mundo, mas Jesus está falando: eu tenho jeito para essa situação, porque aqueles que estiverem em mim, firmados na minha palavra, não herdarão este mal que está sendo oferecido para o mundo, porque eu tenho a eternidade reservada para aqueles que me amam. O versículo 33 diz assim: passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então nós temos que ter essa certeza. É algo que precisa gerar uma convicção dentro de nós, porque se nós não olharmos para tudo o que está acontecendo, porque Jesus, ele nunca mentiu, tudo que Jesus falou, ele se cumpriu, e nós vemos a Bíblia se encaixando, nós vemos a palavra de Deus, ela vindo para nos confrontar nos dias de hoje, para que nós possamos realmente estar perto deste grande dia, perto deste grande e maravilhoso evento que vai ser a volta de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. Ou seja, você que está aqui essa noite, porque você está buscando ao Senhor. Então, se Ele falou que Ele vai vir buscar, você pode ter a certeza, você pode tomar posse dessa palavra, porque Ele vai vir te buscar sim. A não ser que você não queira, a não ser que você esteja fazendo da sua vida uma vida errada, uma vida de pecados, uma vida de erros, uma vida de falhas. Mas quando você se coloca em retidão e você fala: eu quero me acertar, eu quero fazer a vontade de Deus, Ele fala: filho, você está perto para que eu venha te buscar. Mas sabe por que Jesus ainda não veio buscar a sua igreja? Às vezes eu me deparo perguntando para Jesus: Senhor, para que tanto sofrimento? Senhor, para que tanta luta? Por que o Senhor não acaba logo com isso? Mas sabe por que Jesus, ele ainda não acabou com tudo isso e ainda não veio buscar a sua igreja? Porque ainda Ele quer salvar vidas, e para que vidas venham ser salvas, Ele depende de mim e Ele depende de você. Aponta o dedo para essa pessoa aí e fala: olha, Jesus depende de você. Fala para ele assim: Jesus depende de você para que outras vidas possam chegar à eternidade ao lado do Pai. Olha só quão maravilhoso é. Jesus, ele quer realmente que você venha trazer. É lindo quando nós olhamos lá para Samuel, quando ele chega diante de Jessé, e ele fala: Jessé,
O Deus a qual eu sirvo, o Deus a qual você serve, pediu para que eu viesse até a sua casa, para que eu viesse ungir um dos teus filhos como rei. E ele fala: sim, eu vou mostrar para você. Mas antes, Samuel manda um jovem ir à frente para poder alertar a Jessé e falar para Jessé: olha, Samuel vai vir aqui e ele disse que vai ungir um dos teus filhos a rei. Qual foi a primeira atitude de Jessé? É pegar Davi e falar: vai tomar conta das ovelhas malhadas, lá naquele segundo aprisco, para que você fique escondido e ninguém veja você. Só que daí, quando ele chega ali na casa de Jessé, Jessé preparou um banquete, uma mesa linda, uma mesa maravilhosa, cheio de pão, de queijos, de coxas desse tamanho aqui para eles comerem. E ele chama todos os teus filhos e ele fala: vou chamar um por um, do mais velho ao mais moço, para que você veja, Samuel, e você vai escolher um deles como rei. Ele cria que um daqueles ali que estavam seriam chamados como rei. Passam 7 na sua frente e ele não escolhe nenhum. Daí ele pergunta: tem ainda mais algum para que eu possa ver se é? Porque esses daí Deus falou que não era. Ele falou: tem sim, tem o mais mirradinho, que está lá no aprisco, tomando conta das ovelhas. Vou mandar chamá-lo. Aí Jessé pega e fala: então vamos assentar na mesa e já vamos comer, vamos desfrutar desse banquete que eu preparei. Aí Samuel pega e fala pela direção de Deus: não nos assentaremos na mesa até que o último venha. Você não está entendendo nada. Jesus está falando para mim e para você que Ele tem uma mesa preparada para mim e para você, na presença dos nossos inimigos. Só que nós não nos assentaremos nessa mesa enquanto o último não chegar. Enquanto o último não vier, nós não assentaremos nessa mesa. É como o povo de Deus. O povo de Deus, quando estava no Egito aprisionado, eles saíram para viver uma promessa. Deus abriu o mar e eles passaram ali para cantar o hino da vitória do outro lado. Mas o interessante de tudo isso é que enquanto o último não passou, o mar não se fechou. O povo que já tinha passado, aqueles que eram atletas, aqueles que eram mais jovens, eles viram o mar aberto, saíram correndo. E quando chegaram do outro lado, viu os outros que eram mais lentos, os mais velhos, os coxos, vindo lá no fundo. E eles vendo atrás deles o inimigo, o faraó vindo com o seu exército. Eles falaram: estamos perdidos. Se Deus não fechar esse mar, iremos morrer. Só que Deus, Ele tem um tempo diferente do nosso. Não é da maneira que nós queremos. Porque Deus, Ele vai estabelecer uma vitória para você viver no tempo exato. E quando eles todos passaram, o mar se fechou. E ali eles choraram, não de tristeza, mas de alegria. E eles cantaram: só o Senhor é Deus. E eu fico aqui imaginando esse grande dia chegando, nós podendo passar, como se nós estivéssemos no mar hoje aqui, olhando para o nosso inimigo, olhando para os rumores de guerra, para essas pestilências que estão acontecendo no planeta Terra, cada vez pior, e nós olhamos e falamos: vai nos pegar, vai nos alcançar, iremos morrer, dessa vez já era. E Jesus está falando para mim e para você: aquieta a tua alma, acalma o teu coração, porque eu virei e no tempo certo eu buscarei a minha igreja, e nenhum mal vai acontecer a você. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos ficar abalados com as coisas que estão acontecendo, porque quantas pessoas elas têm medo das notícias, das coisas que estão chegando até você, e param até mesmo de orar, param até mesmo de meditar, param até mesmo de vir para a casa do Senhor e querem arrumar um culpado, e o culpado que eles arrumam quem é Deus. Querem pôr a culpa em Deus. Quantas pessoas nós conversamos e as pessoas chegam para nós e falam: Deus é mau, Deus é ruim. Se Deus, Ele é tão poderoso assim, por que Ele deixa um vírus matar milhões de pessoas? Se Deus é tão poderoso assim, por que Ele deixa essas guerras acontecer? Se Deus é poderoso assim, por que Ele deixa os vulcões entrarem em erupção e matar quase que todas as pessoas de uma ilha, de uma cidadela? Se Deus, Ele é tão bom assim, por que Ele deixa uma chuva torrencial cair no estado e levar vidas abaixo e todas morrer? E as pessoas chegam para nós e veem na Bíblia ainda aquele Salmo 105:5 e falam: aonde está o seu Deus? Perguntam para nós: aonde está o seu Deus que deixa tudo isso acontecer? Só que eu quero dizer para você:
Nós não podemos questionar a Deus, porque Deus, Ele faz tudo da melhor maneira possível. Às vezes nós questionamos, sim, falamos: Deus, por que fulano morreu tão cedo? Por que ciclano foi embora tão cedo? Por que isso aconteceu com aquela pessoa? Nós não sabemos o plano de Deus. Nós não sabemos se aquela pessoa amanhã iria se desviar dos caminhos do Senhor. Nós não sabemos se aquela pessoa amanhã iria perder a sua salvação. Mas se Deus já enxergou isso, Deus, Ele trouxe para ele, para que ele possa viver a eternidade ao seu lado. Então nós não conseguimos realmente decifrar os enigmas do Senhor, porque são grandiosos. O pensamento de Deus é completamente diferente do meu e do seu, e por isso nós precisamos entender que tudo isso que está acontecendo é para tirar a gente do foco, é para fazer com que nós venhamos esquecer de Jesus e estar focado em coisas, em notícias que estão vindo, para poder fazer com que nós também venhamos perder a salvação. Sabe por quê? Porque Satanás, ele é um estrategista de guerra. Satanás, ele está guerreando contra a mente da humanidade, para que a mente da humanidade venha se fechar, para que as pessoas venham estar aprisionadas. Olha comigo aí o versículo 34, se você estiver com a sua Bíblia aberta. Versículo 34 está: versículo 34 está escrito assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez. Agora repita comigo: e dos cuidados da vida. Fala: e dos cuidados da vida. E aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha. Olha só, presta atenção aqui. Olha como que as coisas estão. Eu não sei se você já prestou atenção, mas as pessoas, elas estão dando tanta importância em pequenas coisas. E essas pequenas coisas, elas têm tirado o foco realmente da presença de Deus sobre as nossas vidas. Porque essas pequenas coisas têm trazido distrações, têm trazido realmente momentos aos quais as pessoas, elas estão desfocadas daquilo que Deus, ele estabeleceu sobre a vida do ser humano. Por exemplo, se nós olharmos para as pessoas hoje, as pessoas, elas estão tão preocupadas com situações. Ontem, lá no meu trabalho, estava tendo um sorteio lá para o Dia das Mulheres, e uma doutora, ela foi também para participar, e ela levou seu celular e de repente o celular sumiu. E você tinha que ver o desespero. Ela estava assim: roubaram meu celular sumiu. Aí o guarda falou para ela assim: calma, não, mas eu não posso perder o meu celular, é um iPhone, ele sumiu, roubaram, e foi alguém daqui de dentro, isso não pode ter acontecido. Aí o guarda falou para ela: depois que você saiu daqui, para onde você foi? Ela foi: fui para o consultório. Aí falou: então vamos lá ver. Aí quando chegou lá, abriu a gaveta, o celular estava lá dentro da gaveta dela. Aí eu fiquei pensando, falei: Deus, as pessoas estão tão preocupadas em coisas supérfluas, em coisas deste mundo, que não buscam realmente as coisas lá do alto. As coisas daqui dessa terra têm muito mais importância para essas pessoas do que propriamente Deus. As pessoas se prendem às coisas materiais, as pessoas se prendem a pessoas, as pessoas se prendem a coisas que vão ficar aqui, que nós não poderemos levar. Existe uma palavra que diz assim, um conto que diz assim: o homem pode ser muito famoso, ter muito dinheiro, muitos amigos, mas um dia a morte chega para ele, e nesse dia nada ele poderá levar. Muitos pegarão na alça do seu caixão e o levarão até o cemitério, mas dali para frente o caso é mais sério. Sabe por quê? Porque o que você precisava fazer
em vida, o que nós precisamos fazer para poder atribuir a salvação para a nossa vida, para a eternidade ao lado do Pai, é enquanto nós estivermos vivos. Depois que nós morremos, já era. Nós conhecemos a parábola do rico e do Lázaro. Como que é? Ele fala, o rico chega para Lázaro e fala: Lázaro, Pai Abraão, peço para que Lázaro, ele atravesse de um lado para o outro, e ele possa molhar o seu dedo na água para refrescar a minha boca. E Abraão diz: não pode se passar, há um abismo muito grande. Aí ele continua falando: então peço para que ele ressurja dos mortos, para que ele possa falar para os meus parentes, para que eles não venham para este lugar de tormento ao qual eu estou. E Pai Abraão fala para ele assim: lá eles têm Moisés e os profetas. Se eles não crerem naqueles que estão vivos, quanto mais crerão naqueles que morreram e ressurgirem dentre os mortos. Sabe por quê? Porque lá em Hebreus 9:27 diz que cabe ao homem morrer uma única vez. Não tem como ninguém ressurgir dos mortos. E as pessoas estão aprisionadas. As pessoas estão achando que esta vida é única, que esta vida é uma vida a qual você vai passar problemas, dificuldades para se tornar uma pessoa melhor e ressurgir lá na frente de uma maneira completamente diferente, como se fosse aquela historinha da fênix ressurgindo dentre as cinzas. Está completamente errado. Nós que estamos aqui, que entendemos a palavra de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos ser cautelosos naquilo que nós estamos fazendo, porque se nós deixarmos sobrecarregar os nossos corações com as coisas que este mundo tem nos oferecido, somos nós que iremos perder a nossa salvação. Mas quando nós entendemos o verdadeiro propósito estabelecido por Deus na nossa vida, de uma vez por todas, nós iremos realmente viver algo maravilhoso da parte de Deus sobre nós. Fala, repita assim comigo: Ahat Uli Tamid. Você realmente vai mudar a sua essência a partir de hoje. Sabe por quê? Porque você vai buscar a sua salvação de uma forma genuína, porque você não vai mais aceitar aquilo que o mundo tem te oferecido. Você não vai aceitar mais os pensamentos, não vai aceitar mais as acusações que o diabo ele tem falado dentro do seu ouvido. Você vai viver algo sobrenatural de Deus. E sabe o que você falou agora? Que de uma vez por todas você vai exaltar ao Senhor. De uma vez por todas você vai fazer a diferença. De uma vez por todas você vai adorar ao Senhor mais. De uma vez por todas você vai amar ao Senhor mais. De uma vez por todas você vai realmente se doar mais ao Senhor. De uma vez por todas você vai buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque Ele vai acrescentar sobre a sua existência, sobre a sua história, aquilo que Ele começou lá atrás. Porque se nós realmente tivéssemos depositado total confiança em Deus, nós saberíamos viver o sobrenatural de Deus, porque Ele diz para o salmista que antes mesmo que você fosse gerado, eu já te conhecia. Antes mesmo que você tinha qualquer tipo de formosura, Ele fala lá para Jeremias: eu já te chamei pelo teu nome, filho meu, filha minha, você é especial, você foi preparado para vencer, você foi preparado para desfrutar de uma promessa. E a vitória não é qualquer vitória. Às vezes as pessoas elas se prendem em vitórias nesta terra. Eu vou vencer porque eu vou conquistar isso, porque eu vou conquistar aquilo. Legal, Deus Ele quer que nós conquistemos, sim, mas a maior conquista que eu e você possamos ter é a salvação, é a eternidade ao lado do Pai. Porque se eu amo a Deus verdadeiramente, eu fujo da aparência do mal. Se eu amo a Deus verdadeiramente, eu tenho Ele como meu alvo, porque eu quero a morada eterna ao seu lado. E se eu quero a morada eterna, eu preciso me acautelar, porque os sinais estão acontecendo. Pastor, isso tudo é historinha, isso tudo é coisa que os meus antepassados sempre falavam. Quanto tempo
eu estou ouvindo disso? Quanto tempo eu estou ouvindo que Jesus vai voltar? Eu quero dizer para você, Ele está voltando. E que eu e você possamos nos encontrar preparados, porque o dia que Ele voltar, não tem mais como chorar. Ou você vai, ou você fica. Ou você desfruta da eternidade, ou você vai desfrutar da eternidade também, mas junto com o diabo. E qual eternidade você quer? A eternidade com o diabo, ou a eternidade junto do Pai? Se você quer a eternidade junto ao Pai, você precisa entender o propósito estabelecido por Deus na sua vida. Você precisa entender aquilo que Jesus, Ele preparou. Volte um pouquinho comigo para que você possa entender o que Ele prometeu, a promessa. Há uma profecia de Deus. Versículo de número 8 diz assim: respondeu Ele: vede, que não vos engane. Virão muitos em meu nome dizendo: sou eu. O tempo está próximo, não o sigas. Olha só o que Jesus está dizendo para mim e para você. Muitos virão até nós e dirão: sou eu o Cristo, sou eu o Deus. E Ele diz: não o sigam. E quando isso acontecer é porque Ele está mais próximo do que nunca. Então nós estaremos vendo essas coisas acontecer. E Ele diz: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então você acha que o fim está chegando? Ainda não. Então nós precisamos nos preparar. Maravilhoso seria se Jesus viesse hoje e acabasse com tudo isso, nos levasse para perto dele. Só que Ele vai vir num abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que Ele virá como um ladrão. Então por isso eu e você, nós precisamos estar preparados para esse dia. Não é mais hora de brincadeira, não é mais o momento de nós ficarmos vacilando, não é mais o momento de nós ficarmos cochilando, não é mais o momento de nós ficarmos em cima do muro. Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar para cada um de nós. Ele pode voltar agora, como pode voltar amanhã, como pode voltar daqui um mês, um ano, enfim, nós não sabemos, mas é necessário um preparo, é necessário você se preparar para esse grande dia. Ele está falando para nós, porque se nós não estivermos preparados, nós não iremos. Mas se nós estivermos preparados, você pode ter a certeza que você vai voar como águia, porque você vai olhar para a situação, você vai olhar para os rumores de guerra, você vai olhar para essa pandemia, você vai olhar para esse vírus, você vai olhar para a situação que você está vivendo e você vai falar: nada vai me barrar, nada vai me parar, porque eu vou alcançar o meu objetivo. Eu tenho um alvo e o meu alvo é Cristo, e se eu tenho um alvo chamado Cristo, eu vou lutar por Ele, porque eu quero a eternidade ao seu lado, eu quero viver a sua promessa. Eu não quero poder passar o resto da minha eternidade pensando: poxa, se eu fosse melhor, se eu amasse mais, se eu, em vez de bater na face daquele que me bateu, eu abraçasse, se eu desse a minha capa e a minha túnica para aquela pessoa, se eu andasse 2 milhas, talvez aquela pessoa também pudesse ter me ajudado a viver a salvação. Eu não quero isso, e eu sei que você também não quer. Então você precisa aprumar a sua vida, porque se você tem algum mal com alguma pessoa, eu sinto em te informar, você não vai estar ao lado do Pai. Se o seu coração está travado, se você deseja o mal para uma pessoa, se você não quer ver essa pessoa nem pintada de ouro, você não é cristão, você está aqui apenas de corpo presente. Porque se você não ama como Cristo amou, você não é digno da eternidade ao lado do Pai. Pastor, mas isso é difícil. Agora imagina Jesus. Quem aqui é santo e nunca pecou? Se nós somos pecadores e falhamos, Jesus me aceitou, Jesus aceitou você. Jesus falou: filho, o que você fez caiu no mar do esquecimento. O meu amor agora, ele te envolve.
e Ele aperfeiçoa as tuas fraquezas com a minha graça, porque ela será derramada sobre a sua vida. E por que nós também não podemos fazer isso? Por que nós não podemos realmente parar um pouquinho e pensar e analisar os fatos que levaram a gente a se afastar de pessoas que estavam próximas? E se nós guardamos essa mágoa e fechamos o nosso coração, nós nunca viveremos a eternidade ao lado do Pai. Nós nunca vamos desfrutar dessa promessa de salvação. Por isso eu e você, nós precisamos entender que por pior que sejam as pessoas, por pior mal que as pessoas possam fazer a nós temos um coração regenerado, nós temos um coração transformado, nós somos como Cristo, nós somos o seu exemplo, nós precisamos refletir a tua glória, e nós precisamos liberar perdão, porque se eu não libero perdão, Jesus não perdoa os meus pecados. E olha que você pecou hoje. Eu não pequei, pecou. Sabe por quê? Porque você é falho. E se você não tivesse pecado e fosse tão santo da maneira que você acha ser, você não estaria aqui. Repito, você não estaria aqui, você já estaria na glória com Deus. Então se nós estamos aqui é porque somos pecadores, mas a misericórdia daquele que nos amou primeiramente, que morreu na cruz, Ele vem para poder nos abraçar e mostrar para nós que o amor dele é um amor incondicional, que não se quer nada em troca, apenas realmente que nós andemos em retidão. Ele sabe que nós iremos falhar, que nós iremos tropeçar, que nós iremos cair, que nós iremos machucar, mas Ele está lá no fim esperando você chegar na reta final, na faixa de chegada, porque quando você romper tem um pódio te esperando, e o pódio ele sempre é um lugar mais alto. Sabe por quê? Porque o céu está acima, está num lugar ao alto, e Jesus fala: quando você chegar, eu te levo para o lugar mais alto do pódio. Quem quer estar aqui no céu com Jesus? Coloque-se de pé comigo. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei quais são as tuas vontades, os teus desejos. Nós sabemos que nós temos sonhos, e não é errado sonhar, não é errado você desejar algo. Isso é bom, porque isso te fortalece e faz você realmente buscar com força uma direção de Deus para você viver os teus sonhos. Só que nós sabemos realmente que nada pode nos parar a partir do momento que nós temos esse entendimento, a partir do momento que nós realmente resolvemos abraçar a causa que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então eu começo realmente a buscar em Deus forças para que eu venha ser renovado, para que eu venha viver o fluir do Espírito Santo sobre a minha vida, porque o Espírito Santo ele está aqui, mas nós estamos adormecidos, e Jesus não quer isso, porque tudo que está acontecendo tem trazido tristeza para as pessoas, e muitas pessoas estão se perdendo, estão desfocadas, e não conseguem mais se achar, não conseguem mais aplumar a sua vida. Só que esta noite Jesus ele te chamou aqui para um grande plano. Jesus ele te chamou aqui para um propósito. Jesus ele te chamou aqui para que você realmente consiga entender que sem Ele você não consegue chegar a lugar nenhum. Que essa enfermidade, que essa porta fechada, que essa tristeza na alma, Ele pode muito bem curar, Ele pode muito bem te transformar, mas Ele quer que você também tenha uma atitude de sinceridade. Ele quer que você tenha um comprometimento. Ele não quer que você fique com os braços cruzados, olhando as coisas acontecerem e falar: se eu ficar quietinho, eu vou ser salvo. Amém, você vai ser. Só que Jesus ele quer muito mais, porque nesse exato momento existem pessoas morrendo lá fora. Nesse exato momento existem pessoas descendo à sepultura, porque talvez eu e você negligenciamos o Evangelho, porque talvez eu e você não falamos do amor de Cristo como se deve falar,
Porque talvez eu e você, por medo, por vergonha, por timidez, não conseguimos chegar diante das pessoas e falar que existe um caminho que pode ser a solução para ela. Só que esta noite Jesus, Ele está te chamando, sabe para quê? Para que você seja um instrumento de lapidação, para que você seja uma ferramenta que venha realmente bombardear, não a pessoa, mas o inferno. Porque quando você realmente se posicionar em Cristo Jesus, você vai ser realmente um alvo de Deus. Você vai ser como aquele louvor, alvo mais que a neve. Você vai ser visto do alto com a glória de Deus incendiando você, incandescendo a tua vida, fazendo com que você venha andar pelas ruas dessa cidade, pelas ruas deste mundo, e inalando e podendo transpirar a glória de Deus, e fazendo com que outras pessoas venham ser impactadas. Mas isso só depende de você, e só você vai conseguir conquistar realmente a salvação no momento exato, quando você se posicionar, quando você sair do canto e vir para o centro da vontade de Deus. E eu quero perguntar aqui para você: tem alguém aqui que quer estar no centro da vontade do Pai? Tem alguém aqui esta noite? Eu quero estar. E eu sei que tem muita gente que quer estar. Eu sei que tem muita gente que fica se falando: Deus, eu quero voltar lá no princípio de todas as coisas. Eu quero voltar naquele começo, Pai. Eu quero ser como criança. Eu quero viver uma inocência. Eu quero, Senhor Jesus, estar em meio ao teu jardim. Eu quero, Senhor Jesus, poder sentir, Pai, ó Deus, o teu abraço. Eu quero ouvir a tua voz. Quanto tempo que você não tem mais visões, quanto tempo você não profetiza mais, quanto tempo você não consegue mais falar da palavra para as pessoas, porque o diabo tem te acusado, o diabo tem te apontado. Só que essa noite Jesus, Ele está falando para você: eu ponho tudo isso por terra agora em nome de Jesus. Se você se posicionar, se você realmente querer viver o sobrenatural, eu te darei forças como eu dei para a águia, como eu falei aqui na palavra, aonde Deus Ele diz: eu renovarei a tua força como águia. Você andará e não se cansará, você correrá e não se fatigará, porque eu renovo as tuas forças. E é um renovo que Deus Ele quer trazer para a sua igreja, um renovo constante. Não é um renovo de apenas um dia, apenas os momentos que você estiver aqui na igreja. Não, Ele quer que você seja renovado aqui, e que este renovo venha impactar lá fora, para que consigamos realmente viver e desfrutar de algo sobrenatural. Mas para isso você precisa se posicionar, para isso você precisa adorar, para isso você tem que realmente se prostrar diante de Deus, e não diante desse problema, e falar: Deus, eu me posiciono, Pai, e eu peço a Ti, Pai, me ajuda a ser um verdadeiro adorador. Quem aqui quer ser um verdadeiro adorador essa noite? Não, eu vou perguntar de novo: quem aqui quer ser um verdadeiro adorador? Então entregue a sua adoração ao Senhor da melhor forma. Entregue o seu louvor com alegria no seu coração, adorando, cantando, pulando, dançando, levantando as tuas mãos, falando: Senhor, obrigado por esta oportunidade. Obrigado por ter a salvação me acompanhando. Obrigado pela eternidade que o Senhor tem preparado. Obrigado pela morada que o Senhor tem feito para mim. Obrigado, meu Deus. Comece a ser grato a Deus. Através deste louvor, a sua gratidão vai tocar o trono de Deus, e o trono de Deus vai se movimentar ao teu favor, e você vai ver que as coisas começarão a fluir, as coisas começarão a andar. Você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, e você vai ser um testemunho vivo para adorar ao Pai em espírito e em verdade. E se tem verdadeiros adoradores aqui, adorem ao Senhor em nome de Jesus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti.
mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Oh. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Aleluias. 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 Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quem ama a Deus aqui? Então bata no peito e fala assim: todas as coisas
cooperam para o meu bem. Fala, para o meu bem, porque eu amo o meu Senhor, o meu amado, o amado da minha alma. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Amém. Estaremos encerrando o culto, mas que você saia daqui esta noite com essa certeza, com esse vigor, com essa vontade de lutar pela sua vida. Sabe, às vezes não é somente por essa vida aqui, é pela eternidade. Às vezes nós depositamos a nossa confiança apenas nas coisas que estão aqui neste mundo. Só que não é assim. Você precisa depositar a sua confiança em Deus e lutar, porque o seu amado, Ele diz para você que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Estoura. Glória a Deus. Não saia sem a bênção apostólica. Ela é muito importante, a bênção apostólica. A bênção apostólica é o que te dá livramento. A bênção apostólica é o que te faz você levar a sua bênção para sua casa. Às vezes você está assistindo o culto e não leva a bênção. Às vezes aquilo que Deus queria dar, né, fica retido. Gostaria de dar ali para mim um bombonzinho para Dani, para Tamara, para Elaine. Elaine estava aqui domingo? Não? Quem não estava aqui domingo das mulheres? Amém? Então nós estamos no mês de maio, mês das mulheres. E você que não pegou depois, sobrando, você pode pegar, tá bom? Ali na portinha comigo. Então nós estamos num mês de mulheres. E eu aqui, né, graças a Deus que eu recebi alguns convites para ministrar, né, para mulheres. E por esse motivo, nosso encontro de mulheres será no dia 26 de março, o último sábado do mês, tá? Então nós já temos aqui algumas coisas legais que eu vou divulgar daqui a pouco para vocês, pelas redes sociais. Muita coisa legal vai acontecer no dia 26 de março, com muito carinho sendo preparado para vocês. Sábado nós estamos aqui às 9 horas da manhã. Domingo às 19 horas, tá bom? E no sábado mesmo o único evento será dia 26. Então marca na sua agenda e esteja firme na presença do Senhor. Bem, levante as mãos aos céus. Estaremos encerrando o culto. Senhor Deus e eterno Pai, leve-nos de volta para os nossos lares, para os nossos afazeres, debaixo da Tua proteção, da Tua graça, da Tua infinita misericórdia, e com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor, que é santa e soberana, a igreja do Senhor com alegria diz amém. Antes, só um minuto. Mas preciso aprender. Só um minutinho. Você que não tomou a ceia, tá? Se quiser aguardar aqui no final, eu vou servir para você, amém? Mas na paz do Senhor, abençoa a todos em nome de Jesus. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Fechou.
Ah, a pastora colocou o Fernandinho, eu falei, o Winner vai cantar. Aí, vai ser. cheguei aqui, cadê o Winner? Rapaz. Vai tocar domingo? Domingo eu não sei. É domingo. Hein? Rapaz, Domingo você vai ter? Quando ela colocou, eu já falei, nossa, porque tocou no domingo. O guitarrista aí colocou 2 no Fernandinho. Qual que é? Cebolinha, nossa. Ele mandou lá no grupo lá. Eu vou dar uma olhada. Nem sei qual que é. Eu não sei porque o menino faltou aí, me ligaram em cima. Quem vai cantar aí comigo vai ter que ajudar a puxar. É. Tá sozinho. Ah, fechou, obrigado. É,